O plástico fez um barulho dentro da minha bolsa. Eu estava sentada na sala de espera do Dr. Arnaldo, cercada pelo cheiro estéril de desinfetante e pelo zumbido baixo do ar-condicionado quando senti um movimento, um deslocamento que não veio de mim. Minhas mãos congelaram na alça de couro. Aconteceu de novo. Uma pressão lenta e deliberada vinda de dentro, como se algo estivesse tentando empurrar para fora através do tecido. Disse a mim mesma que era imaginação, que meu remédio para o coração estava me deixando paranoica, que aos 66 anos minha mente estava pregando peças num corpo que já viu anos demais. Mas quando o movimento veio pela terceira vez rítmico, insistente, vivo, eu soube. O que quer que Letícia tivesse escondido na minha bolsa 30 minutos atrás não era joia, não era papel, não era nada para o qual eu pudesse ter me preparado. E a mulher que colocou aquilo ali estava sentada no meu apartamento agora mesmo, esperando que eu caísse em qualquer armadilha que ela tivesse preparado. Deixe-me voltar. Deixe-me contar como cheguei aqui, sentada nesta sala de espera com as mãos tremendo e meu mundo inteiro prestes a desabar. Porque se você já confiou em alguém que sorriu para você enquanto afiava a faca pelas costas, vai entender por que eu não gritei, por que eu não corri, por que fiquei em silêncio e observei. 2 horas antes. Sempre acreditei que espelhos dizem a verdade quando as pessoas pensam que ninguém está olhando. O espelho do meu quarto é uma antiguidade, um presente do meu falecido marido Geraldo no nosso 20º aniversário de casamento. Tem uma moldura de bronze com rosas intrincadas esculpidas no metal e fica num ângulo que reflete não só minha penteadeira, mas o corredor que leva à porta do meu quarto. Naquela terça-feira de manhã, eu estava me arrumando para minha consulta de rotina com o Dr. Arnaldo, meu cardiologista. Nada dramático, apenas o check-up mensal que toda mulher da minha idade enfrenta com resignação e um sorriso ensaiado. Eu estava passando meu batom, o mesmo tom de rosa que uso desde 1984, quando a vi no reflexo. Letícia, minha nora, a esposa do meu filho Bruno há 3 anos. A mulher que me chamava de mãezinha, com uma doçura que sempre pareceu um grau quente demais, como leite deixado ao sol. Ela estava parada na porta do meu quarto, mas não sabia que eu podia vê-la. Seus olhos estavam fixos na minha bolsa, a bolsa de couro que sempre deixo na poltrona perto da janela, aquela que Geraldo me comprou em Portugal antes de morrer. Não me mexi, não me virei. Apenas observei. O rosto de Letícia, normalmente tão cuidadosamente composto, estava diferente. Sua mandíbula estava tensa. Seus olhos estavam afiados, focados, quase predatórios. Ela olhou para a esquerda, depois para a direita, checando o corredor como uma ladra na própria casa. O que suponho ela era. Ela se moveu rapidamente. 3 passos para dentro do meu quarto, as mãos já estendidas. Ela abriu o zíper da minha bolsa com a confiança de quem já tinha feito aquilo antes, e do bolso dela puxou algo pequeno, embrulhado em plástico escuro. Meu coração martelou contra minhas costelas, mas mantive minha mão firme no batom. Forcei-me a respirar devagar, a manter meu reflexo calmo, neutro, despreocupado. Os dedos de Letícia trabalharam rápido. Ela empurrou de lado minha carteira, meus óculos de leitura, o rosário que minha mãe me deu antes de falecer. E então, ela encontrou o fundo falso da minha bolsa. O compartimento escondido que Geraldo tinha instalado anos atrás, quando ainda trabalhava como detetive. Para emergências, ele costumava dizer. Uma mulher deve sempre ter segredos. Letícia sabia sobre isso, o que significava que Bruno tinha contado a ela. Essa percepção me atingiu mais forte do que ver, lá plantando qualquer veneno que estivesse escondendo. Ela colocou o objeto cuidadosamente no compartimento, fechou-o e fechou o zíper da bolsa. Então recuou, exalou e sorriu. Não era um sorriso de alívio. Era um sorriso de vitória. Ela se virou e saiu do meu quarto na ponta dos pés, silenciosa como um fantasma. Contei até 60. Então me levantei, alisei meu vestido e caminhei para o corredor. Bom dia, Letícia, eu disse, minha voz leve e despreocupada. Ela estava na cozinha, servindo café para si mesma, como se não tivesse acabado de cometer um crime no meu próprio quarto. Bom dia, dona Alzira. Ela se virou com aquele sorriso brilhante e falso. Já vai sair? Sim, vou ao Dr. Arnaldo. Ah, claro. Quer que eu peça um Uber para a senhora? O trânsito está horrível hoje. A preocupação dela era tão ensaiada,
tão polida que quase soava real. Não precisa, querida. Já tenho um táxi de confiança. Peguei minha bolsa da poltrona. Estava mais pesada que o normal. Os olhos de Letícia piscaram para a bolsa, só por um segundo. Depois voltaram para meu rosto. Vá com cuidado, viu? Ela disse. Sempre vou, respondi. E saí pela porta, carregando o que quer que ela tivesse plantado em mim, sabendo que no momento em que eu saísse, ela estaria rastreando cada movimento meu. Porque mulheres como Letícia não arriscam. Elas planejam, elas calculam, elas esperam. Mas aqui está o que ela não sabia. Eu fui casada com um detetive por 40 anos. Aprendi a ver as coisas que as pessoas escondem. Aprendi a ficar calma quando o mundo está desabando. E mais importante, aprendi que a pessoa que entra em pânico primeiro é a pessoa que perde. Então não entrei em pânico. Não quando entrei no táxi. Não quando senti o peso estranho mudando dentro da minha bolsa. Nem mesmo quando entrei no prédio médico e sentei naquela sala de espera, cercada por pessoas lendo revistas e checando seus telefones, completamente alheias ao fato de que eu estava carregando algo perigoso. Esperai, observai, senti a pressão daquele objeto pressionando contra o couro, insistente e vivo. E quando finalmente abri minha bolsa, sentada naquela sala quieta com as luzes fluorescentes zumbindo acima de mim, não estava preparada para o que vi. Mas não gritei. Eu estava gritando por dentro desde o momento em que vi o sorriso de Letícia no espelho. Agora era hora de agir. Se você já teve aquele momento, aquele em que percebe que alguém que você ama está mentindo para você, não por dias ou semanas, mas por meses, talvez anos, então, conhece o sentimento no meu peito agora. Não é raiva, ainda não. É algo mais frio. É o sentimento de ver uma máscara cair de um rosto que você pensava conhecer. E se você quer saber o que encontrei naquela bolsa, o que Letícia estava tão desesperada para esconder, então fique comigo, porque estou prestes a mostrar que as piores traições não vêm de estranhos. Elas vêm das pessoas que se sentam à sua mesa, que bebem seu café, que te chamam de família. Antes de abrir esta bolsa, preciso que você me diga algo nos comentários. Você já flagrou alguém em quem confiava fazendo algo que não deveria? Não algo pequeno. Algo que te fez questionar tudo. Porque preciso saber que não estou sozinha nisso. E se você quer ouvir o resto desta história, se quer ver como uma mulher de 66 anos é mais esperta que uma predadora que pensou que eu era velha demais, confiante demais, fácil demais, então precisa se inscrever em Histórias de Vingança de Idosos agora mesmo. Porque o que acontece a seguir vai mostrar exatamente por que subestimar uma mulher mais velha é o último erro que você vai cometer. Agora. Deixe-me abrir esta bolsa. O zíper fez um som suave enquanto eu o puxava. Minhas mãos estavam tremendo, mas mantive meu rosto neutro. Havia 6 outras pessoas nesta sala de espera, e a última coisa que eu precisava era alguém perguntando se eu estava bem. Porque eu não estava. E não estaria por muito tempo. Alcancei dentro devagar. Meus dedos roçaram minha carteira, ainda lá. Meus óculos de leitura, intocados. O rosário, exatamente onde eu o deixei. Mas embaixo, pressionando contra o forro de couro, estava o compartimento, o fundo falso. Hesitei. Há um momento, não há, quando você sabe que uma vez que vê algo, não pode desveló, uma vez que abre a porta, não pode fechá-la de novo. Meu marido costumava dizer que conhecimento era uma arma, mas também era uma ferida, e algumas feridas nunca saram. Pressionei o couro, sentindo pela tranca escondida que Geraldo me mostrou décadas atrás. Clic! O compartimento abriu. Dentro havia um objeto pequeno, talvez do tamanho de um baralho de cartas, embrulhado firmemente em plástico preto. Mas não era o plástico que fez minha respiração falhar. Era o piscar. Luzes vermelhas minúsculas, piscando num ritmo lento e deliberado. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Puxei o objeto cuidadosamente, mantendo-o baixo, escondido da vista pelo ângulo do meu corpo e a bolsa aberta no meu colo. O plástico estava frio, clínico. Parecia errado nas minhas mãos, como segurar algo que não pertencia ao mundo de salas de espera e consultas médicas e velhas senhoras seguindo suas rotinas. Desenrolai um canto. Foi quando vi. Um dispositivo, metal preto, não maior que um smartphone, com uma pequena tela embutida no centro.
As luzes vermelhas vinham de sensores na lateral, cada uma piscando naquele mesmo padrão enlouquecedor. Mas essa não era a pior parte. Preso ao dispositivo, seguro com grampos de metal, havia um pequeno frasco de vidro. Não era mais grosso que meu polegar, cheio de um líquido âmbar que pegava a luz fluorescente como mel. E dentro do líquido, suspenso no ouro viscoso, havia algo escuro. Algo que se movia. Não muito. Apenas uma contração. Uma contração lenta, como uma batida cardíaca na água. Fiquei olhando por 5 segundos completos, meu cérebro se recusando a processar o que meus olhos estavam vendo. Isso não era joia. Isso não era dinheiro. Isso nem mesmo era droga. Isso era algo vivo. Minha garganta secou. Minha pulsação estava martelando tão forte que eu podia sentir nas têmporas, nos pulsos, na base do crânio. Olhei para cima. A mulher à minha frente estava lendo uma revista. O homem à minha esquerda estava rolando o telefone. Ninguém estava me olhando. Ninguém sabia que eu estava segurando algo que não deveria existir numa sala de espera de médico em Moema, numa terça-feira de manhã. Embrulhei o dispositivo de volta rapidamente, minhas mãos desajeitadas de medo. Enfiei de volta no compartimento e fechei com um estalo. Então me levantei. A recepcionista olhou para cima. Dona Alzira, o doutor já vai. Desculpa, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Esqueci algo importante em casa. Preciso ir. Não esperei pela resposta dela. Saí daquela sala de espera, através das portas de vidro, para o sol brilhante de São Paulo, e continuei andando. Minha mente estava acelerada. Letícia tinha colocado aquela coisa na minha bolsa. Ela a tinha escondido, sabendo que eu a levaria para fora do apartamento, sabendo que eu a levaria para um lugar público. Por quê? A resposta veio quando alcancei a esquina da Avenida Ibirapuera. Porque se eu fosse pega com aquilo, eu seria a presa. Não ela. Não Bruno. Eu. Uma mulher de 66 anos, carregando algo ilegal, algo perigoso na bolsa. Quem acreditaria que eu não sabia que estava lá? Quem acreditaria que eu era inocente? Parei de andar. Meu telefone vibrou no bolso do casaco. Puxei-o. Uma mensagem de Letícia. Tudo bem, Alzira? Já está no consultório? Ela estava me rastreando. Claro que estava. Meu telefone. Minha localização. Ela sabia exatamente onde eu estava. O que significava que ela também sabia que eu não tinha entrado. Olhei ao redor, frenética agora, minha fachada calma rachando. E foi quando vi. 2 quadras adiante, estacionado na esquina perto da farmácia, um carro da polícia. Polícia Civil. 2 oficiais dentro, um deles bebendo café, o outro falando num rádio. Tomei uma decisão. Caminhei em direção a eles, minhas pernas se movendo mais rápido do que haviam se movido em anos, minha bolsa apertada contra meu peito como uma granada viva. Porque era isso, não era? Uma bomba. Não uma que explodiria, mas uma que me destruiria do mesmo jeito. O oficial me viu chegando. Ele abaixou sua xícara de café, franzindo a testa. Alcancei o carro, sem fôlego, e bati na janela. Ele a abaixou. Sim, senhora. Preciso de ajuda, eu disse, minha voz tremendo agora. Toda a pretensão de calma se foi. Minha nora colocou algo na minha bolsa. Algo que está se mexendo. Algo que eu não sei o que é. Os 2 oficiais trocaram um olhar. Senhora, a senhora está... Por favor, interrompi. Eu vi ela colocar. Ela não sabe que eu vi. E agora está aqui, e eu não sei o que fazer. O oficial no assento do passageiro abriu sua porta. Ele era mais velho, talvez 50, com grisalho nas têmporas e o tipo de rosto que viu coisas estranhas demais para se surpreender com mais uma. Venha comigo, ele disse. A delegacia cheirava a café instantâneo e papelada velha. Eles me levaram para uma sala nos fundos, longe da mesa principal, longe das outras pessoas, registrando ocorrências e esperando por atendimento. O oficial mais velho, seu distintivo, dizia. Inspetor Ricardo sentou-se à minha frente numa mesa de metal. Pode mostrar? Ele perguntou gentilmente. Coloquei minha bolsa na mesa entre nós. Ele puxou um par de luvas de látex, do tipo que médicos usam, e abriu o zíper devagar. Observei seu rosto enquanto ele encontrava o compartimento. Observei sua expressão mudar de curiosidade leve para algo mais duro, algo mais frio. Ele levantou o objeto embrulhado em plástico e o colocou na mesa. As luzes vermelhas ainda estavam piscando. 1,
2, 3. Pausa. Ricardo o desenrolou cuidadosamente, metodicamente, como se estivesse desarmando uma bomba. Quando viu o dispositivo e o frasco, sua mandíbula tensionou. Ele se levantou tão rápido que sua cadeira raspou no chão. Saia da sala, ele disse baixinho. Agora. O quê? Por quê? Agora. Tropecei para trás, meu coração batendo contra minhas costelas. Ricardo já estava na porta, chamando reforços, sua voz afiada e comandante. 2 oficiais a mais apareceram, e ele apontou para o dispositivo na mesa. Isolem a área. Chamem a unidade de contenção biológica. Agora. Contenção biológica. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto alguém me guiava para uma sala separada. Esta menor, com uma única cadeira e sem janelas. Sentei. Minhas mãos ainda estavam tremendo. Através da porta, eu podia ouvir Ricardo no rádio, sua voz urgente. Ponto rastreador de nível militar. Contenção biológica. Possível ameaça de espionagem industrial. Rastreador de nível militar, contenção biológica, espionagem industrial. O que Letícia tinha colocado na minha bolsa? E mais importante, por que ela me escolheu para carregá-lo? Eu sei o que você está pensando. Você está pensando, por que você não simplesmente jogou a bolsa fora? Por que não a deixou na sala de espera e foi embora? Porque eu não sou estúpida. E se você tem acompanhado histórias de vingança de idosos, sabe que mulheres como eu não entram em pânico. Nós pensamos, nós calculamos, nós sobrevivemos. E eu sabia, mesmo naquele momento de terror, que jogar aquela bolsa fora teria sido o pior erro da minha vida. Porque se Letícia tinha se dado a tanto trabalho para plantar aquele dispositivo em mim, significava que ela tinha um plano que exigia que eu fosse pega com aquilo, um plano que me destruiria enquanto mantinha as mãos dela limpas. Então fiz o que meu marido me ensinou. Fui até as pessoas que podiam me proteger. Fui à polícia. E o que me disseram a seguir, o que o inspetor Ricardo descobriu sobre a mulher vivendo na minha casa, dormindo no meu quarto de hóspedes, bebendo meu café toda manhã, foi muito pior do que jamais imaginei. Se você quer saber quem Letícia realmente é, se quer entender a armadilha que ela preparou para mim, então precisa continuar inscrito em Histórias de Vingança de Idosos. Porque a mulher que eu pensava ser minha nora, ela não existe. E a pessoa usando o rosto dela é muito mais perigosa do que você pode imaginar. Fiquei naquela sala por 20 minutos. Não havia relógio na parede, mas eu contei cada segundo no ritmo da minha própria respiração. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Era o único jeito de impedir que meu coração explodisse do meu peito. A porta se abriu. O inspetor Ricardo entrou, mas não estava sozinho. Atrás dele vinha uma mulher de terno cinza, carregando uma pasta de couro e uma expressão que eu reconheci imediatamente, a mesma que Geraldo usava quando um caso simples se transformava em algo muito maior. Dona Alzira. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. Esta é a doutora Camila Rezende, da Divisão de Crimes Tecnológicos e Espionagem Industrial. Espionagem industrial. As palavras pareciam pertencer a um filme, não à minha vida. A Droré Camila abriu a pasta e colocou uma foto na mesa. Era o dispositivo da minha bolsa. Agora fotografado sob luz forte. Cada detalhe exposto. A senhora reconhece isso? Ela perguntou. Reconheço. Estava na minha bolsa. Minha nora colocou lá. Sua nora, a doutora repetiu, como se estivesse provando o sabor das palavras. Letícia. Correto. Sim. Letícia Mendes. Ela é casada com meu filho há 3 anos. Ricardo e Camila trocaram um olhar. Dona Alzira. Ricardo se inclinou para a frente, seus cotovelos na mesa. Nós fizemos uma busca no sistema. O nome Letícia Mendes associado ao seu endereço não existe em nenhum banco de dados oficial, sem CPF ativo, sem histórico de emprego registrado, sem sequer uma conta bancária em nome próprio. Meu estômago afundou. Mas, ela tem documentos. Eu vi. Bruno mostrou quando eles se casaram. Documentos podem ser falsificados, a doutor. Camila interrompeu suavemente, especialmente para alguém com os recursos adequados. Então, fizemos uma busca por reconhecimento facial em nosso banco de dados criminal. Ela colocou outra foto na mesa. Era Letícia. Mas não era.
A mulher na foto tinha o mesmo rosto, os mesmos olhos, mas o cabelo era diferente e mais curto, tingido de louro platinado. E o nome embaixo da foto não era Letícia Mendes, era Letícia Vasconcelos. Quem é essa? Minha voz saiu como um sussurro. Letícia Vasconcelos foi demitida da Biogênesis Farmacêutica há 2 anos. A doutora Camila explicou, sua voz profissional, mas não sem compaixão. Ela trabalhava no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, com acesso a materiais de alta periculosidade. Foi demitida sob suspeita de espionagem industrial, roubo de patentes virais e venda de informações para concorrentes internacionais. Mas nunca foi processada, Ricardo acrescentou. Eles não tinham provas suficientes. Ela desapareceu antes que pudessem construir um caso sólido contra ela. Minha cabeça estava girando. E o que estava na minha bolsa? O que é aquilo? A Dora Camila hesitou. Foi a primeira vez que vi incerteza no rosto dela. O dispositivo é um rastreador GPS de nível militar, do tipo usado por agências de inteligência, altamente ilegal para a posse civil. Mas o frasco? Ela pausou. O frasco contém uma substância que ainda estamos analisando. Aparentemente, é uma amostra viral em meio de preservação, equipada com um sensor térmico. Sensor térmico? Repete, chama entender. Se o frasco fosse quebrado ou exposto a mudanças bruscas de temperatura, o sensor ativaria um marcador químico. Qualquer pessoa flagrada com o frasco após a ativação seria instantaneamente identificada como portadora de material biológico perigoso. Em outras palavras, seria presa como terrorista. Completei, a realização me atingindo como um soco no estômago. Exatamente. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Ela ia me usar, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ela ia me fazer transportar aquilo para algum lugar, algum aeroporto, alguma fronteira. E se algo desse errado, se alguém me parasse, eu seria a culpada. Uma velha de 66 anos, carregando material terrorista. Ninguém procuraria por ela. Esse é o perfil clássico, Ricardo confirmou. Use uma mula inocente, alguém acima de suspeita, alguém que nunca seria revistado minuciosamente. E meu filho? As palavras saíram, antes que eu pudesse pará-las. Bruno sabe disso? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Nós não sabemos, a doutora Camila disse finalmente. É possível que ele seja outra vítima. Ou ele está envolvido, terminei por ela. A dor no meu peito não era física. Era pior. Era a sensação de tudo em que acreditei, tudo que construí, se despedaçando como vidro. Ricardo se levantou. Dona Alzira, nós precisamos prender Letícia Vasconcelos, mas ela é esperta. Se ela ver a polícia chegando, vai desaparecer. Temos razões para acreditar que ela tem rotas de fuga preparadas, documentos falsos, contas em paraísos fiscais. Ela vai fugir, eu disse. E vai levar Bruno com ela, ou pior. Exatamente. Ricardo cruzou os braços. Por isso precisamos da sua ajuda. Olhei para ele. Você quer que eu volte? Queremos que a senhora volte para casa e haja como se nada tivesse acontecido, como se a consulta fosse normal. Nós a seguiremos à distância. Entraremos só quando tivermos certeza de que podemos prender Bôndola, sem que ela tenha tempo de reagir. E se ela suspeitar? Se ela perceber que eu sei? Então improvise, Ricardo disse simplesmente. A senhora foi casada com um detetive. A senhora sabe como isso funciona. Eu sabia. Geraldo sempre dizia. O melhor disfarce é a verdade temperada com a mentira certa. Me levantei, minhas pernas mais firmes do que eu esperava. Quando saímos? O táxi me deixou na frente do prédio às 11h47. Eu sabia porque olhei para o relógio 3 vezes na subida de elevador, tentando acalmar minha respiração, tentando colocar a máscara de volta no lugar. A chave girou na fechadura. Empurrei a porta. Letícia estava na sala, sentada no sofá, fingindo ler um livro. Mas eu vi ela não tinha virado uma página sequer desde que eu saí. O livro era cenário. Ela estava esperando. Alzira! Ela fechou o livro rapidamente, aquele sorriso falso já no lugar. Como foi no médico? Demorou mais que o normal. Sabe como é? Eu disse, mantendo minha voz leve enquanto colocava a bolsa na mesinha do corredor. Sala de espera lotada.
Parece que todo mundo decidiu ter problemas no coração ao mesmo tempo. Eu ri. Foi uma risada convincente. Geraldo ficaria orgulhoso. Os olhos de Letícia foram para a bolsa. Rápido, calculista. Então voltaram para mim. E o coração? O Dr. Arnaldo disse alguma coisa? Disse que estou mais forte do que pareço, respondi, caminhando até a cozinha. Inclusive me deu uma receita nova. Está aqui na bolsa, quer ver? Eu não estava olhando para ela, mas senti. A tensão. O medo. Ela sabia que algo estava errado. Não precisa, Alzira. Tenho certeza que o doutor sabe o que faz. Eu me virei, segurando uma xícara de café que não pretendia beber. Sabe, Letícia, tem uma coisa engraçada sobre envelhecer. O quê? Sua voz estava cautelosa agora. A gente aprende a ler as pessoas. 40 anos casada com um policial te ensina isso. A reconhecer quando alguém está mentindo. Quando alguém está escondendo algo. Eu vi o momento exato em que a máscara dela começou a rachar. Alzira, do que você está falando? Estou falando, eu disse, minha voz ainda calma, ainda controlada, do fato de que você colocou algo na minha bolsa hoje de manhã. E estou falando do fato de que eu vi. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Letícia se levantou devagar, o livro caindo no chão com um baque surdo. Você viu? Ela repetiu. Não era uma pergunta. Vi. Pelo espelho. Você não percebeu que eu estava te observando. E então aconteceu. A transformação, a mulher doce e atenciosa que chamava minha casa de lar simplesmente, desapareceu. O que ficou era frio. Calculista. Perigoso. Você é uma velha estúpida, Letícia disse, sua voz completamente diferente, agora mais grave, mais controlada. Você deveria ter ido para aquele consultório. Deveria ter continuado sua vidinha ignorante. E deixar você me usar como mula para o que quer que esteja vendendo. Ela deu um passo em minha direção. O que você fez, Alzira? Onde está o dispositivo? Em lugar seguro. Onde está? Ela gritou, perdendo o controle pela primeira vez. Eu não recuei. Não ia dar a ela essa satisfação. Você realmente achou que eu era estúpida o suficiente para trazer isso de volta? Realmente achou que uma mulher que viveu 66 anos, que criou um filho, que sobreviveu a um casamento com um detetive, seria tão ingênua? Vi o medo nos olhos dela agora. Medo real. Você não sabe com quem está mexendo. Ela sibilou. E você? Eu disse, dando um passo em direção a ela. Não sabe com quem você está mexendo. Foi quando a porta se abriu. Bruno entrou. Meu coração saltou. Por um segundo glorioso, pensei que meu filho estava vindo me salvar. Que ele não sabia de nada. Que ele era tão vítima quanto eu. Mas então ele olhou para mim. E caminhou até a Letícia. E segurou a mão dela. Espere. Preciso que você pare por um segundo. Porque o que estou prestes a te contar é tão devastador, tão impensável, que você precisa estar preparado. Você acha que conhece traição? Você acha que sabe o que é ser apunhalado pelas costas por alguém que você ama? Eu também achava que sabia. Até aquele momento. Se você tem filhos, se você tem família, se você já amou alguém o suficiente para morrer por eles, então você precisa continuar inscrito em histórias de vingança de idosos. Porque o que meu filho estava prestes a me dizer não era apenas traição. Era a destruição completa de tudo que eu acreditava ser verdade. Inscreva-se agora. Porque você não vai acreditar no que acontece a seguir. Meu filho estava segurando a mão dela. Meu filho, o bebê que carreguei no ventre, a criança que embalei durante noites sem dormir, o homem que jurei proteger com minha vida, estava do lado dela. Bruno. Minha voz saiu como um sussurro. O que você está fazendo? Ele não me respondeu imediatamente. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos do pai dele, me olharam com algo que nunca tinha visto antes. Frieza. Eu sei, mãe. 3 palavras. Apenas 3 palavras, mas elas carregavam o peso de um mundo desabando. Você sabe o quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Eu sei sobre o dispositivo, sobre o plano, sobre tudo. Minhas pernas fraquejaram. Me segurei no balcão da cozinha para não cair. Não, foi tudo que consegui dizer. Não, Bruno, me diz que você não sabia. Me diz que ela te enganou também. Ela não me enganou, mãe. Sua voz era firme, fria. Fui eu quem deu a chave do fundo falso da sua bolsa para ela.
O mundo parou. Não, não parou. Ele se despedaçou. Cada pedaço da minha realidade se estilhaçou e caiu ao meu redor como vidro quebrado. Por quê? A palavra saiu num sussurro estrangulado. Por quê, Bruno? Ele soltou um suspiro, como se eu fosse uma criança burra fazendo uma pergunta óbvia. Porque você está sentada em um patrimônio de milhões, mãe. Este apartamento vale quanto? 3 milhões? 4? E as joias da vovó que você guarda naquele cofre que acha que ninguém sabe? E o seguro de vida do papai que você nunca tocou? Esse dinheiro é para você, eu disse, minha voz tremendo. Tudo isso sempre foi para você. Para quando eu não estivesse mais aqui. Mas você está aqui, ele interrompeu, sua voz subindo. Você está aqui, saudável, forte, vivendo sua vidinha confortável, enquanto eu e Letícia quebramos as costas trabalhando. Você nunca nos ajudou. Nem quando precisávamos do dinheiro para a entrada da casa. Nem quando eu perdi o emprego ano passado e passei 3 meses sem conseguir pagar o aluguel. Você nunca me pediu, eu disse, lágrimas começando a queimar meus olhos. Você nunca me contou sobre o emprego, porque eu não deveria ter que pedir. Ele gritou. Você é minha mãe, você deveria ter oferecido. Mas não, você fica aí com seu apartamento enorme, com suas economias, vivendo como se fosse durar para sempre. Então vocês decidiram o quê? Minha voz estava mais firme agora, a dor se transformando em algo mais frio. Me matar? Não matar. Letícia falou pela primeira vez, sua voz clínica. Profissional. Apenas. Acelerar o processo de transição de bens. Eu olhei para ela. Acelerar. O plano era simples, ela continuou, como se estivesse explicando uma receita. Você seria pega com material biológico perigoso. Seria presa, ou, na melhor das hipóteses, seria considerada mentalmente instável. De qualquer forma, Bruno conseguiria a curatela legal de seus bens. E você seria cuidada. Num lugar apropriado. Um hospício, eu disse. Uma instituição de repouso, ela corrigiu, como se isso fizesse alguma diferença. Olhei para meu filho. E você concordou com isso? Ele desviou o olhar. Pela primeira vez, vi algo que poderia ser vergonha passar por seu rosto. Mas não foi suficiente para fazê-lo parar. A Letícia só queria acelerar o inevitável, mãe. Você tem 66 anos. Quantos anos você acha que ainda tem pela frente? 5? 10? Por que fazer a gente esperar quando você poderia nos ajudar agora? A lógica dele era tão distorcida, tão profundamente errada, que por um momento não consegui nem responder. Vocês me veem como um investimento, eu disse finalmente. Como uma conta bancária que está demorando muito para ser sacada. Não é assim, Bruno começou. É exatamente assim, gritei. Minha voz finalmente quebrando. Eu não sou sua mãe para vocês. Sou um obstáculo. Sou algo no caminho do que vocês querem. Letícia deu um passo à frente. Olha, Alzira. Chega de drama. Nós erramos, está bem? O plano falhou. Você descobriu. Parabéns. Você é mais esperta do que pensávamos. Ela estendeu a mão. Agora nos dê a bolsa. Vamos terminar isso em outro lugar, longe de você. Você nunca mais vai nos ver. Pode ficar com seu apartamento, suas joias, sua vida patética e solitária. Só nos dê o dispositivo, e nós vamos embora. Eu olhei para a mão estendida dela. Depois, olhei para o rosto dela. E então eu sorri. Foi um sorriso lento, deliberado. O tipo de sorriso que Geraldo usava quando um criminoso caía direitinho na armadilha que ele tinha preparado. Letícia parou. Bruno parou. Porque eles viram. Eles finalmente viram. O que você fez? Letícia sussurrou, seu rosto empalidecendo. Eu? Repeti, meu sorriso se alargando. Eu não fiz nada. Apenas aproveitei o que vocês me ensinaram. O que você está falando? Bruno deu um passo à frente. Vocês realmente acham, eu disse devagar, saboreando cada palavra, que eu trouxe aquela bolsa de volta da delegacia? O silêncio foi absoluto. Vocês acham que eu sou tão burra assim? Que eu encontraria um dispositivo de rastreamento militar e material biológico perigoso e simplesmente voltaria para casa? Vi o momento exato em que Letícia entendeu. Você não trouxe de volta, ela disse, sua voz perdendo toda a cor. Não trouxe, confirmei. Deixei com a Polícia Civil. Com o inspetor Ricardo, para ser mais específica.
junto com uma declaração completa sobre como vi você colocar aquilo na minha bolsa. Sobre como você é, na verdade, Letícia Vasconcelos, procurada por espionagem industrial. Sobre como você estava me usando como mula. Letícia recuou como se tivesse levado um soco. Você está mentindo. Mas sua voz estava fraca agora. Estou? Olhei para o relógio na parede. Porque eu diria que em aproximadamente 3 minutos, uma equipe de operações especiais vai arrombar aquela porta. E vocês dois vão descobrir como é o interior de uma viatura. Bruno me olhou com horror genuíno. Mãe, você não faria isso. Eu não faria? Minha voz ecoou pelo apartamento. Você acabou de me dizer que me vê como um obstáculo. Que estava planejando me internar para roubar meu dinheiro. E você acha que eu não faria isso? Letícia estava olhando em volta agora, procurando uma saída. Seu treinamento finalmente aparecendo. A porta dos fundos. Ela sibilou para Bruno. Agora. Eles se viraram. Mas antes que pudessem dar 2 passos, aconteceu. Boom! A porta da frente explodiu para dentro, arrancada das dobradiças. Crash! A porta de serviço dos fundos foi chutada ao mesmo tempo. E então, o apartamento estava cheio de homens vestidos de preto, coletes balísticos, armas em punho, gritos de polícia! Mãos na cabeça! Bruno e Letícia foram jogados no chão antes que pudessem reagir. Rostos prensados contra o tapete que eu mesma tinha lavado na semana anterior. Mãos algemadas atrás das costas com um clique metálico que soou como música para meus ouvidos. Eu não me mexi. Apenas fiquei ali, de pé na minha cozinha, assistindo. O inspetor Ricardo entrou por último, seu rosto profissional, mas com um leve aceno de aprovação na minha direção. Dona Alzira, a senhora está bem? Estou, respondi, minha voz firme. Me aproximei de Bruno. Ele estava com o rosto virado para mim, os olhos cheios de lágrimas agora, finalmente entendendo o que tinha perdido. Mãe, ele sussurrou. Por favor. Me ajoelhei ao lado dele. Devagar. Meus joelhos velhos protestaram, mas ignorei a dor. Olhei nos olhos dele. Você disse que eu nunca te ajudei, Bruno. Falei baixinho, só para ele ouvir. Mas eu acabei de te dar a lição mais valiosa da sua vida. O quê? Ele sussurrou confuso. Nunca subestime uma mulher que já viveu o suficiente para ver todos os tipos de maldade. Porque nós aprendemos. Nós sobrevivemos. E quando vocês vêm atrás de nós achando que somos fracas, velhas, fáceis, me levantei, olhando para baixo enquanto os policiais o erguiam do chão. Vocês descobrem que nós somos as mais perigosas de todas. Vocês querem saber o que aconteceu depois? Querem saber se eu me arrependi? Se chorei quando levaram meu filho embora? Eu chorei. Claro que chorei. Chorei por 3 dias seguidos, sozinha naquele apartamento silencioso, cercada pelos fantasmas do que minha família costumava ser, mas eu não me arrependi. Porque se tem uma coisa que aprendi em 66 anos nesta terra, é que amor não significa ser capacho. Amor não significa deixar as pessoas te destruírem. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar alguém enfrentar as consequências de suas escolhas. E se você está assistindo isso e pensando, eu nunca faria isso com meu próprio filho, então você nunca esteve onde eu estive. Você nunca olhou nos olhos de alguém que você deu à luz e viu um estranho olhando de volta. Se você quer saber o final desta história, se quer saber o que aconteceu no julgamento, o que descobrimos sobre os compradores internacionais, o segredo final que mudou tudo, então você precisa ficar inscrito em Histórias de Vingança de Idosos. Porque isso não terminou. Nem de longe. As semanas que se seguiram foram as mais silenciosas da minha vida. O apartamento em Moema, que sempre pareceu acolhedor mesmo nos dias mais solitários, agora parecia um mausoléu. Cada cômodo guardava memórias que eu não sabia se queria manter ou queimar. O quarto de hóspedes onde Letícia dormiu. A cadeira da sala onde Bruno costumava sentar para tomar café comigo aos domingos. Tudo era evidência de uma vida que nunca existiu de verdade. Eu não tinha falado com Bruno desde o dia da prisão. Meu advogado, o Dr. Fonseca, um velho amigo de Geraldo, me aconselhou a não ter contato. Qualquer coisa que você disser pode ser usada no processo, Alzira. Ele tinha dito com aquela voz gentil, mas firme. Mas não era o processo que me preocupava. Era o fato de que eu não sabia o que diria mesmo se pudesse. O inspetor Ricardo me mantinha informada.
Letícia Vasconcelos estava em prisão preventiva, acusada de espionagem industrial, falsidade ideológica, tentativa de tráfico de material biológico perigoso. A lista era tão longa que eu parava de ouvir na metade. Bruno estava em prisão domiciliar na casa de um primo, usando tornozeleira eletrônica. Seu advogado argumentava que ele tinha sido manipulado, que era vítima tanto quanto eu. Eu não sabia se acreditava nisso. Estava tomando chá na varanda, eram 7 da noite de uma sexta-feira quando meu telefone tocou. Ricardo. Boa noite. Dona Alcira. Boa noite, inspetor. A senhora está sentada? Meu estômago se apertou. Nos filmes, quando alguém pergunta se você está sentada, nunca são boas notícias. Estou. O que aconteceu? Nós prendemos os compradores. Soltei o ar que não sabia estar segurando. Isso é bom, não é? Sim. Mas descobrimos algo no celular de Letícia que a senhora precisa saber. O quê? Ele hesitou. Foi a primeira vez que ouvi o inspetor Ricardo hesitar. Havia um seguro de vida feito no seu nome, emitido na semana passada, 3 dias antes do incidente com a bolsa. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Um seguro de vida, repeti, sem emoção. 2 milhões de reais, dona Alzira. Se algo acontecesse com a senhora, um acidente, um ataque cardíaco súbito, qualquer coisa que pudesse ser atribuída ao estresse de uma prisão ou internação, o valor seria pago ao beneficiário. Bruno. E eu disse: não. Para de respirar. Como assim não? O beneficiário não é seu filho, dona Alzira. É uma conta no exterior, nas Ilhas Cayman, em nome de uma pessoa que a senhora conhece muito bem. Quem? Geraldo Santos Ferreira. O chá escorregou da minha mão e se espatifou no chão da varanda. O barulho do vidro quebrando pareceu vir de muito longe. Isso é impossível, sussurrei. Geraldo morreu há 10 anos. Eu estava no enterro. Eu vi o corpo. Eu sei, dona Alzira. Mas o nome está lá. E há transferências, depósitos mensais nessa conta pelos últimos 8 anos. 8 anos, repeti, minha mente tentando processar. Geraldo morreu há 10. O que significa que alguém começou a usar o nome dele 2 anos após a morte oficial. Olhei para a foto de Geraldo na estante. O mesmo sorriso gentil. Os mesmos olhos que me olharam por 40 anos. Preciso ver isso, eu disse, minha voz mais firme do que deveria ser. Preciso ver essas transferências. Dona Alzira, com todo respeito, talvez seja melhor deixar isso para... Ricardo, interrompi, usando o tom que costumava usar quando Bruno era criança e fazia algo perigoso. Meu marido foi detetive por 30 anos. Ele me ensinou a ver o que outros não veem. Se alguém está usando o nome dele, se há alguma chance, qualquer chance de que isso seja mais do que uma coincidência, eu preciso saber. Silêncio do outro lado da linha. Segunda-feira, 9 da manhã, na delegacia. Estarei lá. Não dormi naquela noite. Fiquei na varanda até o sol nascer, olhando para a foto de Geraldo, tentando me lembrar de cada detalhe dos últimos meses da vida dele. O câncer tinha sido rápido, agressivo. 3 meses do diagnóstico até o fim. Ele tinha perdido tanto peso que nos últimos dias eu mal o reconhecia. O caixão tinha sido fechado no velório. É melhor lembrarem dele como era. O agente funerário tinha dito com aquela voz profissional de quem diz a mesma frase 100 vezes por mês. Eu não tinha insistido. Estava tão cansada, tão quebrada pela dor, que apenas concordei com tudo que me diziam. Mas agora, sentada ali na escuridão antes do amanhecer, uma pergunta começou a crescer na minha mente como erva daninha. E se? E se Geraldo não estivesse naquele caixão? E se a morte tivesse sido encenada? E se por alguma razão que eu não conseguia compreender, meu marido tivesse desaparecido e me deixado acreditar que ele estava morto? A ideia era absurda. Impossível. Geraldo me amava, ele nunca faria isso comigo. Mas então, eu também achava que Bruno nunca me trairia. E olha onde isso me trouxe. Segunda-feira chegou devagar como mel frio. Entrei na delegacia às 8h45, 15 minutos mais cedo, porque mulheres da minha geração não chegam atrasadas para nada. Ricardo me esperava numa sala de reuniões, com a doutora Camila ao lado dele. Na mesa, havia um laptop aberto e várias páginas impressas. Dona Alzira. Ricardo puxou uma cadeira para mim. Obrigado por vir. Mostre-me. Foi tudo o que disse. Ele girou o laptop na minha direção. Era um extrato bancário.
mas não de um banco brasileiro. As palavras no topo estavam em inglês. Cayman International Banking Corporation. E lá, em letras pretas e brancas, estava o nome: Geraldo Santos Ferreira. Meus olhos percorreram as linhas de transações. Depósito. Us. Ut. Data. 15. Három. 2023 depósito. Us. Ut. Data. 15. 4. 2023 depósito. US. Ut. Data. 15. 8. 2023. A lista continuava. Mês após mês, sempre $5.000, sempre no dia 15. Por quanto tempo? Perguntei. 8 anos. A doutorar, Camila respondeu, desde 2 anos após a morte oficial do seu marido. E a origem dos depósitos? Aí fica interessante. Ricardo se inclinou para a frente. Os depósitos vêm de múltiplas contas offshore, algumas nas Bahamas, outras em Luxemburgo, mas rastreamos a origem. O dinheiro vem de vendas de informações confidenciais, informações roubadas de investigações policiais. A doutora Camila continuou. Casos que seu marido trabalhou nos últimos anos de vida. Informações sobre esquemas de lavagem de dinheiro, rotas de tráfico, identidades de informantes. Tudo vendido para o maior lance. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Vocês estão dizendo que Geraldo era corrupto. Estamos dizendo... Ricardo escolheu as palavras cuidadosamente. Que alguém com acesso aos arquivos do seu marido está vendendo essas informações e usando o nome dele para receber o pagamento. Mas ele está morto. Insisti, minha voz começando a rachar. Eu vi. Eu estava lá. Nós verificamos. A doutora Camila interrompeu gentilmente. O atestado de óbito, os registros do hospital, tudo está em ordem. Oficialmente, Geraldo Santos Ferreira morreu em 12 de agosto de 2015 de câncer pancreático. Então quem? É isso que precisamos descobrir, Ricardo disse. E é por isso que pedimos que a senhora viesse. Há algo mais. Ele colocou outra folha na mesa. Era uma foto, granulada, tirada de uma câmera de segurança. Mostrava um homem de costas, usando boné e casaco escuro, entrando em uma agência bancária. Isso foi tirado em Georgetown, nas Ilhas Cayman, há 3 meses. O homem estava sacando dinheiro da conta de Geraldo Ferreira. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Vocês viram o rosto dele? Não claramente. Ele usava boné e mantinha a cabeça baixa. Mas há algo que chamou nossa atenção. Ricardo ampliou a imagem. O homem tinha uma cicatriz na mão direita. Uma cicatriz que corria do pulso até o indicador, em forma de J. Eu conhecia aquela cicatriz. Geraldo a tinha feito quando Bruno era bebê, acidentalmente cortando a mão enquanto tentava consertar o berço numa madrugada cheia de sono. Ele sempre dizia que aquela cicatriz era a marca de um pai desajeitado, mas dedicado. Não, sussurrei. Não, não, não. Dona Alzira, essa cicatriz... Minha voz estava tremendo agora. Meu marido tinha uma cicatriz exatamente assim. Exatamente no mesmo lugar. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Mas ele está morto, continuei. Mais para mim mesma do que para eles. Eu estava no hospital. Eu segurei a mão dele quando ele deu o último suspiro. E então, algo me atingiu. Uma memória. Tão pequena que eu tinha esquecido completamente. O caixão fechado. O agente funerário insistindo que era melhor assim. A cremação rápida antes que eu pudesse mudar de ideia. As cinzas que me deram numa urna lacrada que nunca abri. Meu Deus, sussurrei. E se não fosse ele? Ricardo e Camila me olharam. E se a pessoa no hospital não fosse Geraldo? E se tudo fosse encenado? Dona Alzira. A doutora, Camila disse gentilmente. Isso seria uma operação extremamente complexa. Exigiria cumplicidade de médicos, registros falsos, um corpo substituto. Ele era detetive, interrompi. Ele tinha conexões. Ele sabia como o sistema funcionava. Se alguém pudesse fazer isso, seria ele. Me levantei. Minhas pernas bambas, mas funcionais. Preciso ir para casa. Dona Alzira, onde a senhora vai? Tem uma caixa, disse, já indo em direção à porta. Uma caixa que Geraldo me pediu para nunca abrir. Ele disse que eram apenas documentos antigos, casos arquivados que ele queria manter para a aposentadoria.
Eu respeitei isso. Nunca abri. Olhei para trás. Mas agora eu vou abrir. Cheguei em casa às 11h15. Fui direto para o armário do quarto, para a prateleira mais alta, onde uma caixa de papelão estava guardada há 10 anos, coberta de poeira e esquecimento. Puxei-a com força, quase caindo quando ela veio mais fácil do que esperava. Coloquei-a na cama. Meus dedos tremiam quando arranquei a fita adesiva amarelada. Abri. Dentro, não havia documentos de casos antigos. Havia passaportes. 3 deles, todos com a foto de Geraldo, mas com nomes diferentes. Havia maços de dinheiro em dólares, euros, reais, facilmente 100 mil reais em espécie. Havia um telefone celular antigo, desligado, com um cartão SIM ainda dentro. E no fundo, embrulhado em plástico, havia um caderno. Peguei-o com mãos trêmulas. Abri na primeira página. A caligrafia era de Geraldo, inconfundível. Se você está lendo isso, Alzira, então descobriu. E eu sinto muito, por tudo. Minhas lágrimas começaram a cair sobre o papel, borrando algumas palavras. Continuei lendo. O câncer era real, o diagnóstico era real, mas a morte não foi. Eu tinha uma dívida, meu amor. Uma dívida com pessoas muito perigosas. Pessoas que ameaçaram você e Bruno se eu não pagasse. A única saída era desaparecer. Fazer vocês acreditarem que eu estava morto, para mantê-los seguros. Eu planejei tudo. O corpo no hospital era de um indigente, morrendo da mesma doença. Eu falsifiquei os registros, subornei os médicos. Tudo para que você e Bruno ficassem protegidos. O dinheiro nas Ilhas Cayman era meu seguro. Meu plano de aposentadoria. Eu ia desaparecer por alguns anos, pagar minhas dívidas e então voltar. Voltar para você. Mas então eu vi como você estava. Como você sobreviveu sem mim. Como você era forte, e percebi que talvez você fosse melhor sem mim. Então fiquei nas sombras. Observei. Cuidei de você do jeito que podia. E quando vi que Bruno estava em apuros com aquela mulher, quando vi o que ela estava planejando, eu sabia que tinha que agir. Parei de respirar. Virei a página. Fui eu quem alertou a polícia, Alzira. Fui eu quem deu as informações sobre Letícia para o inspetor Ricardo, porque eu não podia deixar ela te machucar. Mas agora você sabe a verdade, e precisa fazer uma escolha. Na última página deste caderno, há um número de telefone. Se você ligar, podemos nos encontrar, podemos conversar, posso explicar tudo. Ou você pode fechar este caderno, queimá-lo e seguir em frente com sua vida, sem mim, como deveria ter sido desde o início. A escolha é sua, meu amor. Como sempre foi. Fechei o caderno. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase o deixei cair. Meu marido estava vivo. Meu marido tinha fingido sua própria morte. Meu marido tinha me deixado sofrer por 10 anos achando que ele tinha partido. E agora ele estava me dando uma escolha. Olhei para o telefone na mesa de cabeceira. Depois para o caderno. Depois para a foto de Geraldo na parede. E pela primeira vez em semanas, não sabia o que fazer. Eu sei o que você está pensando. Está pensando. Como ela pode hesitar? Como ela pode sequer considerar perdoá-lo? E você está certo em se perguntar isso. Mas quando você vive 66 anos, quando você sobrevive a traições e decepções e dores que você achava que iam te matar, você aprende algo importante. Você aprende que às vezes não há respostas certas, apenas escolhas e consequências. Se você quer saber o que eu decidi fazer, se eu liguei para aquele número, se eu encontrei Geraldo, se nós tivemos nosso final feliz, ou se eu mandei tudo para o inferno, então você precisa continuar inscrito em Histórias de Vingança de Idosos, porque essa história ainda não acabou. E o que acontece a seguir vai mudar tudo de novo. Fiquei olhando para aquele caderno por 3 horas. Sentada na borda da cama, com a caixa aberta ao meu lado e os passaportes falsos espalhados pelo edredom, tentando decidir entre 2 versões de mim mesma. A versão que pegava o telefone e ligava para aquele número. A versão que ainda amava o homem que tinha sido meu marido por 40 anos. E a versão que pegava aquele caderno, levava até a pia da cozinha e tocava fogo nele enquanto assistia tudo virar cinzas. Eu não sabia qual das duas eu era mais. Então fiz o que sempre faço quando não sei a resposta. Liguei para alguém que pudesse me ajudar a encontrá-la. Ricardo atendeu no segundo toque. Dona Alzira? Você pode vir até aqui?
Agora? O que aconteceu? E eu encontrei a caixa. Ricardo chegou com a doutora Camila 30 minutos depois. Mostrei a eles tudo: os passaportes, o dinheiro, o telefone e o caderno. Eles leram em silêncio, suas expressões ficando cada vez mais sérias com cada página. Quando terminaram, Ricardo colocou o caderno na mesa com cuidado, como se fosse uma bomba. Meu Deus! Foi tudo que ele disse. Ele está vivo, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Meu marido está vivo. E aparentemente tem me vigiado pelos últimos 10 anos como se eu fosse um reality show. A doutora Camila se sentou ao meu lado. Dona Alzira, eu sei que isso é inimaginável. Mas se o que está neste caderno é verdade, se Geraldo realmente alertou a polícia sobre Letícia, então tecnicamente ele me salvou? Terminei por ela. É isso que você ia dizer? Ela hesitou. Ele também mentiu para você por uma década, Ricardo disse, sua voz dura. Ele falsificou sua própria morte. Ele te deixou sofrer. Te deixou acreditar que estava viúva quando, na verdade, ele estava muito vivo, morando em alguma praia do Caribe com dinheiro roubado. O caderno diz que ele tinha dívidas. O caderno diz muitas coisas. Ricardo interrompeu. Mas cadernos podem mentir tão bem quanto pessoas, especialmente quando escritos por detetives que passaram a vida aprendendo a manipular narrativas. Olhei para ele. Você acha que é tudo mentira? Eu acho, ele disse cuidadosamente, que um homem que é capaz de fingir sua própria morte é capaz de escrever qualquer coisa num caderno para justificar suas ações. Mas ele me alertou sobre Letícia. A dor. Camila se inclinou para a frente. Ele sabia sobre Letícia porque ele estava envolvido desde o começo. O silêncio que se seguiu foi como vidro quebrando. O quê? Sussurrei. Pense nisso, dona Alzira. Como Letícia soube sobre o fundo falso da sua bolsa? Bruno disse que contou a ela. Mas como Bruno sabia? Aquilo era um segredo entre você e Geraldo. Um segredo que morreu com ele. Ou deveria ter morrido. Minha mente estava correndo. Você está dizendo que Geraldo contou ao Bruno, que Geraldo estava envolvido no plano desde o início. Estou dizendo. Ricardo escolheu suas palavras com cuidado. Que há muitas coincidências aqui. Geraldo morre. 2 anos depois, começa a receber pagamentos em uma conta offshore. 8 anos depois, seu filho se casa com uma criminosa procurada. Essa criminosa de alguma forma sabe sobre compartimentos secretos que ninguém deveria saber. E então, convenientemente, quando tudo está prestes a explodir, você recebe um aviso anônimo que salva sua vida. Não foi anônimo, eu disse. Foi Geraldo. Foi alguém que assinou com G. Camila corrigiu. Mas nós não temos provas de que esse alguém é realmente seu marido. Olhei para a foto de Geraldo na parede. 40 anos de casamento. 40 anos de confiar naquele rosto, naqueles olhos, naquele sorriso. Quantos daqueles anos foram reais? O que eu faço? Perguntei minha voz pequena. Isso depende, Ricardo disse. Você quer respostas ou você quer justiça? Qual a diferença? Respostas significam ligar para esse número, encontrar com quem quer que apareça, ouvir a história deles, talvez acreditar nela, talvez não. É justiça? Justiça significa deixar a gente ligar para esse número, deixar a gente preparar uma armadilha, prender quem quer que apareça e fazer todas as perguntas que quisermos, do nosso jeito. Olhei para os dois. E se for realmente ele? E se Geraldo aparecer e vocês o prenderem? Então ele vai responder por falsificação de documentos, fraude, sonegação fiscal, possível envolvimento em espionagem industrial e abandono de família, Ricardo disse sem hesitar. Vai passar o resto da vida na prisão. Mas eu teria minhas respostas, eu disse. Teria. Fechei os olhos. Vi Geraldo jovem, no dia do nosso casamento, prometendo me amar até a morte nos separar. Vi Geraldo segurando Bruno pela primeira vez, chorando de alegria. Vi Geraldo no hospital, magro e pálido, segurando minha mão e dizendo, eu te amo pela última vez. Ou pelo menos, foi isso que pensei ter visto. Façam a armadilha, eu disse, abrindo os olhos. O plano foi simples. Eu ligaria para o número. Marcaria um encontro em lugar público, um café que frequentava há anos, onde me sentia segura. Ricardo e sua equipe estariam disfarçados, esperando. Quando a pessoa aparecesse,
Eles fechariam o cerco. Na quinta-feira à tarde, peguei o telefone antigo que Geraldo tinha deixado na caixa. Ligo-o. Ainda tinha carga. Milagrosamente. Abri o caderno na última página. O número estava ali, escrito naquela caligrafia familiar. Respirai fundo. E discai. Tocou 3 vezes. Depois, uma voz. Alô. Era uma voz de homem. Grave. Familiar de um jeito que fez meu coração parar. Geraldo? Sussurrei. Pausa. Alzira. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. É você. Você está vivo. Estou. Sua voz estava carregada de emoção. Eu sei que você tem 1000 perguntas. Eu sei que você me odeia. Eu não sei o que sinto. Interrompi. Mas preciso te ver. Preciso olhar para você e saber que isso é real. Eu sei. Eu também preciso te ver. O Café Paulista. Amanhã. 2 da tarde. Eu estarei lá. Geraldo. Sim? Se você não aparecer, eu vou queimar tudo que você deixou e nunca mais vou pensar em você. Entendeu? Entendi. Eu vou estar lá, Alzira. Eu prometo. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo tão forte que o telefone quase caiu no chão. Ricardo, que tinha estado ouvindo com fones de ouvido conectados à linha, me olhou. É ele? Eu acho que sim, sussurrei. Mas não sei mais. Sexta-feira, 2 da tarde. O Café Paulista estava moderadamente cheio, alguns estudantes com laptops, um grupo de senhoras tomando chá, um casal discutindo baixinho no canto. Todos policiais à paisana. Eu estava sentada na mesa de sempre, perto da janela, com uma xícara de café que não tinha tocado. Minhas mãos estavam unidas no colo, apertadas tão forte que meus nós dos dedos estavam brancos. 2:05. 2:10. 2:15. A porta do café se abriu, e um homem entrou. Ele era alto, magro, usava óculos escuros e boné, mas quando ele os tirou, quando eu vi o rosto dele, meu coração parou. Era Geraldo, mais velho, mais grisalho, mais fino do que eu lembrava, mas era ele. Ele me viu. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que me olharam por 40 anos, se encheram de lágrimas. Ele caminhou até minha mesa. Alzira. Não consegui falar. Apenas olhei. Ele se sentou na minha frente. Eu sei que você não sabe se deve me abraçar ou me bater, ele disse, sua voz rachando. E eu mereceria qualquer uma das duas coisas. Você me deixou. Finalmente consegui dizer. Você me deixou acreditar que estava morta. Por 10 anos, Geraldo. 10 anos. Eu sei. E me odeio todos os dias por isso. Por quê? Demandei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Por que você fez isso? Ele tirou um envelope do bolso e colocou na mesa. Porque havia pessoas que queriam me matar, e te matar, e matar Bruno. E a única maneira de mantê-los seguros era desaparecer. Que pessoa? Pessoas para quem eu trabalhei, fazendo coisas que a polícia oficial não podia fazer. Coisas que me deram dinheiro, mas também me deram inimigos. Você era corrupto, eu disse, a palavra amarga na minha boca. Eu era pragmático, ele corrigiu. Ou pelo menos é o que eu dizia para mim mesmo. Mas sim, eventualmente, cruzei linhas que não deveria ter cruzado. E o câncer? Real. O diagnóstico era real. Mas quando recebi apenas 6 meses de vida, percebi que tinha uma saída. Podia morrer de verdade e vocês ficariam com uma pensão miserável. Ou podia morrer, desaparecer e garantir que vocês ficassem financeiramente seguros. Então você fingiu. Sim, e me deixou sofrer. Sim, e achou que estava me fazendo um favor. Ele não respondeu. Olhei para aquele homem, esse estranho, com o rosto do meu marido, e senti algo quebrar dentro de mim. Você sabe o que a pior parte é? Perguntei. Não é que você mentiu. Não é que você fingiu sua morte. É que você ficou vivo, Geraldo. Você ficou vivo e assistiu minha vida de longe como se fosse um filme. Você me viu sofrer, me viu reconstruir, me viu sobreviver, e você não fez nada. Eu fiz, ele disse rapidamente. Quando vi que Bruno estava com aquela mulher, quando descobri quem ela realmente era. Como você descobriu? Ele hesitou. Porque eu a conhecia. O mundo congelou. O quê? Letícia Vasconcelos. Eu trabalhei com ela, há anos atrás, num esquema de venda de informações. Ela era uma das compradoras.
Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você conhecia a mulher que quase me destruiu. E não me avisou. Eu avisei. Eu liguei para a polícia. Depois, gritei, me levantando. Várias pessoas no café olharam. Você me avisou depois de ela já ter plantado uma bomba biológica na minha bolsa. Depois de meu filho ter se revelado um traidor. Você ficou assistindo até o último segundo possível. Eu estava tentando proteger você. Você estava protegendo a si mesmo. A verdade daquelas palavras ecoou pelo café. Geraldo me olhou, e pela primeira vez, vi algo além de arrependimento em seus olhos. Medo. Alcira, por favor. Foi quando Ricardo se levantou da mesa dos fundos. Geraldo Santos Ferreira, você está preso. Tudo aconteceu rápido. 3 policiais apareceram do nada. Geraldo foi levantado da cadeira, virado, algemado, seus direitos lidos numa voz profissional e distante. Ele me olhou por cima do ombro enquanto era levado. Alzira, eu sinto muito. Eu te amo. Sempre amei. Não, interrompi, minha voz firme como pedra. Você amou uma versão de mim que era conveniente para você. Uma versão que não fazia perguntas, que não questionava, que esperava pacientemente enquanto você fazia o que queria. Dei um passo em direção a ele. Mas aquela mulher morreu, Geraldo. Ela morreu no dia em que você morreu. E quem você está olhando agora é alguém que você nunca se deu ao trabalho de conhecer. Eles o levaram. Eu fiquei ali, de pé no meio do café paulista, cercada por estranhos que fingiam não estar olhando, e senti algo estranho. Não era alívio. Não era tristeza. Era liberdade. 3 meses depois, Bruno foi condenado a 5 anos, com possibilidade de condicional em 2. Seu advogado conseguiu argumentar que ele tinha sido manipulado tanto por Letícia quanto pelo próprio pai. Eu não fui ao julgamento. Letícia pegou 15 anos, sem possibilidade de condicional, espionagem industrial, tentativa de tráfico de material biológico, falsidade ideológica e mais meia dúzia de acusações que eu parei de contar. Geraldo pegou 12 anos. Ele se declarou culpado de tudo: falsificação de documentos, fraude, venda de informações confidenciais, abandono de família. O juiz disse que ele era uma vergonha para a polícia que serviu. E eu concordei. Recebi uma carta dele na semana passada. Não abri. Coloquei no triturador de papel junto com todas as outras cartas que ele tinha mandado. Algumas pessoas dizem que sou cruel, que deveria pelo menos ler, que ele é meu marido, afinal de contas. Mas não é. Meu marido morreu há 10 anos. Eu chorei por ele. Eu o enterrei. Eu segui em frente. O homem que está na prisão agora é um estranho que tem a cara de quem eu amava. E estranhos não merecem meu perdão. Estou sentada na minha varanda agora, tomando chá, assistindo o sol se pôr sobre São Paulo. O apartamento está silencioso, mas não é mais o silêncio pesado da solidão. É o silêncio da paz. Aprendi algo nestes últimos meses. Aprendi que você pode sobreviver a quase tudo. Traição, perda. A descoberta de que as pessoas que você mais amava eram capazes de te destruir sem pensar 2 vezes. Você pode sobreviver. E mais do que isso, você pode prosperar. Vendi as joias da minha mãe, aquelas que Bruno estava tão desesperado para ter. Doei metade do dinheiro para instituições de apoio a vítimas de fraude familiar. A outra metade usei para reformar o apartamento. Tirei todas as fotos de Geraldo das paredes. Doei as roupas de Bruno que ele tinha deixado aqui. Pintei as paredes de um amarelo alegre que eles 2 teriam odiado. E pela primeira vez em 10 anos, sinto que este lugar é meu. Completamente meu. Tem gente que diz que vingança não resolve nada, que só perpetua o ciclo de dor. Mas eu discordo. Porque a vingança não foi mandar Letícia para a prisão. Não foi ver Geraldo algemado. Não foi nem mesmo ver Bruno enfrentando as consequências de suas escolhas. A vingança foi sobreviver. A vingança foi reconstruir. A vingança foi olhar para todas aquelas pessoas que me viam como uma velhinha fraca, inútil, fácil de manipular e provar que elas estavam completamente, absolutamente erradas. Porque no final, eles perderam tudo. E eu ainda estou aqui, mais forte do que nunca. Então, se você chegou até aqui comigo, se você ouviu minha história do começo ao fim, eu quero que você entenda uma coisa. Não importa a sua idade. Não importa o quanto as pessoas te subestimam. Não importa quantas vezes te disseram que você é fraco demais,
velho demais, ingênuo demais para se defender. Eles estão errados. E quando chegar sua hora, quando alguém tentar te usar, te manipular, te destruir, eu quero que você se lembre da história de Alzira, a mulher de 66 anos que pegou sua bolsa, sua coragem e sua inteligência e derrubou uma rede inteira de criminosos, inclusive os que compartilhavam seu sangue. Se você gostou desta história, se ela te inspirou, se te fez perceber que você é mais forte do que pensa, então preciso que você faça algo por mim. Se inscreva em Histórias de Vingança de Idosos, porque este canal não é só sobre histórias, é sobre provar que a idade não te torna vulnerável, te torna sábio, te torna perigoso, te torna imparável. Ative as notificações, porque tenho mais histórias para contar. Histórias de pessoas como você e eu, que se recusaram a ser vítimas. E deixe um comentário me dizendo: você já foi subestimado por causa da sua idade? Como você provou que estavam errados? Porque suas histórias importam tanto quanto a minha. E juntos vamos mostrar ao mundo que nunca, jamais, devem subestimar uma pessoa que já viveu o suficiente para ver tudo. Nós não somos frágeis, nós somos sobreviventes. E sobreviventes sempre vencem no final. Até a próxima história. E lembre-se, a vingança é um prato que se serve frio, mas o gosto? O gosto é sempre doce.